Agora você está ao vivo. Vamos ver aqui. No meu. Peraí. Ai, Até finalmente que, parece até que enfim. Opa, peraí. certo! Gente, que loucura! Não dá no meu, não dá no seu. Mas é assim, eu vou mandar um aviãozinho aqui pra todo mundo, tá? Assistir a gente. Tá, tá bom. E aí você manda Vou daí guardar. também. Pode mandar pra todo mundo que você conhece também, que vai ser no seu. Gente, que loucura que é essa? Gente, a gente conseguiu entrar aqui no Instagram da Tayara. Que bom, né? Eu falei que não ia desistir. Que bom! Eu já estava estressada aqui, porque a internet estava boa o dia inteiro. E aí Pois chega o é. horário que a gente precisa, ela fica ruim. Não pode aprender, só decidiu. Então, galera que tá entrando aqui, ó, manda um aviãozinho pra todo mundo que vocês conhecem, pra todo mundo saber dessas informações. Ah, tá, aparece pros meus seguidores, né, Núbia? Tô por fora das lives ainda. É, Aí, beleza, show de bola. Então, como eu tô aqui no perfil da Tayara, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Monique Fernanda, eu tenho 25 anos, sou professora de educação física do Colégio Batista e também sou treinadora pessoal. E, e eu também treino jiu-jitsu, sou atleta de jiu-jitsu, sou faixa roxa de jiu-jitsu, treino há 6 anos e meio. E então eu resolvi falar sobre esses assuntos pertinentes também. Eu, como mulher, acho muito importante. E a Tayara apareceu com a mão de Deus, assim, pra gente falar sobre isso. Ela deve saber mais que eu. Eu sei é. me defender, assim, né? No sentido do esporte e tal. Mas quem recorreu o que fazer, eu tô por fora mesmo. A Edmara, minha irmã professora, sou que nem bombril, eu faço de tudo, gente. Peraí. Você tá virando a sua câmera? Você pode É, eu virar a queria sua virar ela câmera? pra ficar igual a sua, mas eu não tô dando conta aqui, peraí. Não, Tenta deixa aí, que a assim gente mesmo. espera. Peraí, Vira seu celular, será que não dá? vamos ver. Aí. Aí. Deu, Agora sim. deu. Aham. Fala, Jean. Agora, se você também quiser se apresentar, né, no seu perfil, fica à vontade. Uhum. Tá. Tá, vou me apresentar. Peraí, só deixa eu arrumar um jeito aqui do meu celular parar em pé aqui. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tô. Ah, então tá bom. Peraí, só um pouquinho. Agora deu certo. Tá. Meu nome é Show. Tayara Camila da Silva Magalhães. Sou advogada, graduada pela Universidade do Estado de Mato Grosso, pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Escola Brasileira de Direito. Atualmente eu estou advogando no escritório de advocacia aqui na cidade, mas eu estudo para concursos. Estão aí na labuta, na correria, né, para aprovação. Assim como a maioria das pessoas que fazem direito, eu sou apaixonada por direito penal. Mas, assim, as outras disciplinas também são muito interessantes. Então, é uma matéria com a qual eu me identifico e sinto mais à vontade para conversar e discutir sobre. E muito obrigada pelo convite, né, para Eu que participar da sua agradeço. live. E espero que eu contribua um pouco com cada um de vocês que estão assistindo, né, um pouco de aprendizado e informação que nunca é demais, pelo contrário, é Com sempre certeza. bem-vindo. Né?
E a gente estava falando nos bastidores, né? Eu gosto e eu percebi que você também gosta de conhecer mais pessoas, principalmente conhecimento também. Como você disse, Sim, conhecimento nunca é demais. nunca é demais. O quanto a gente puder saber, conhecer, se informar, é o melhor, é o melhor. Isso. Tá. Então, Você quer falar o alguma nosso. coisa ou eu posso começar? Pode. Eu só vou dar uma introdução aqui, só Tá, tá. por que que a gente vai fazer isso. Então, o nosso assunto de Uhum. hoje é sobre feminicídio, né? Um assunto muito importante pra gente tratar e saber a importância desse assunto. Você pode falar e depois a gente segue para as perguntas, pode ser? Pode ser. Assim, Então, quando me beleza. É com você. convidaram, tá bom, obrigada. Quando me convidaram, falaram sobre essa live e você entrou em contato comigo, eu fiquei pensando assim, como introduzir o assunto. E fazendo uma análise geral, a gente chega à conclusão que o feminicídio é o ato mais grave de violência contra a mulher, né? É o ápice, é o pior dos crimes que acontece. Todos são ruins, mas esse é o que tira o Felizmente. bem maior que nós temos, né? Que é a vida, né? E analisando a história da mulher, de como a mulher é tratada pela sociedade, como a mulher é vista e a função social que a mulher tem na sociedade, a gente percebe que é um processo muito longo essa questão do machismo, do preconceito, da discriminação, na verdade, e principalmente a marginalização da mulher na sociedade. Por quê? Desde os primórdios, a mulher era vista como um objeto, né? A gente vê isso em filmes, a gente vê isso em séries, e às vezes passa batido. Mas a mulher, ela era um objeto de quem? Quando solteira, do pai. O pai mandava e desmandava. A mulher não tinha vontade. Depois que casava, ela passava a ser um objeto de quem? Um objeto de domínio do marido, do Marido. esposo. Do esposo. E a mulher, ela não tinha liberdade, ela não tinha o poder de escolha, e muito menos o direito de decidir por ela mesma o que fazia ou queria fazer da vida. Isso era o de praxe. E o interessante é que se você for fazer uma pesquisa, depois se vocês quiserem saber mais, aprofundar, joga no Google, né? O histórico da mulher na sociedade, coisas do Tem que gênero. anotar aqui. Muitos filósofos, inclusive do direito, eram machistas, sexistas e viam a mulher como um objeto e um ser inferior ao homem. Então, assim, eu fiquei abismada de me deparar com declarações de filósofos que até então, para mim, eram maravilhosos, estudiosos, perfeitos, mas não, eles tinham um defeitinho ali. Qual era o defeito? Estigmatizar a mulher e inferiorizar a mulher, entendem? Tem filósofo que entendia Infelizmente. que a mulher, ela tinha um fim único em si mesmo, que era o doméstico. Cuidar dos afazeres domésticos, cuidar dos filhos, né? E a mulher era um objeto de procriação. Esse era o fim da mulher para a sociedade, procriar e ficar dentro de casa, cuidando das coisas dos filhos, do marido. E outro ponto que eu achei muito interessante e ao mesmo tempo contraditório. A mulher, ela deveria satisfazer as necessidades e vontades das pessoas com as quais ela convivia. Então, esse processo machista, ele é muito antigo e extremamente difícil de se discutir, porque é uma coisa que muitas vezes nós mulheres também não enxergamos assim, sabe? Tá na Muitas, raiz, né, das pessoas. aham, tá, parece que nasce assim grudado e que é difícil tirar essa percepção de que nós mulheres não dependemos de ninguém, nós dependemos de nós mesmos para fazer nossas escolhas, para decidir sobre o que a gente quer, o que quer da vida, o que não quer fazer. E isso foi perdurando, esse tipo de pensamento, por muitos e muitos anos. E fazendo uma pesquisa, chega-se à conclusão que lá no período da Revolução Francesa, no Iluminismo, que é chamada de Era das Luzes, que Era não era das tão luz luzes. assim, justamente porque os filósofos da época, os iluministas,
eles pregavam, tinha aquele lema de igualdade, liberdade e fraternidade. No entanto, É. esses lemas, eles não eram para todo ser humano, não. Era para o ser humano do sexo masculino. 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 Mulher é a margem da sociedade. Mulher tem que ficar em casa. Nada Nem de discutir falava. política, nada de estudar. Um ponto importante que distingue os homens das mulheres desde sempre, né? Até chegar o tempo da mulher poder estudar, era o acesso à educação. Porque os homens, eles eram considerados donos dos saberes, sabe? Os homens, eles tinham um poder, a capacidade de intelecto, enquanto as mulheres não. Assim nós éramos vistas e fomos vistas há muitos e muitos e muitos longos e milhares de anos. Né? Depois da Revolução Francesa, os próprios filósofos que foram surgindo depois começaram a repensar isso. Chegaram à conclusão que, nossa, nós estamos errando aqui. Mulher tem tanta capacidade quanto a gente. E aí começou a surgir as discussões a respeito da inserção da mulher na sociedade. Que a mulher não tem Amém, que ficar só Senhor. em casa. Mulher pode estudar, mulher pode trabalhar, mulher pode ocupar os mesmos postos de trabalho que os homens e serem úteis para a sociedade, se sentirem Tanto úteis de quanto, alguma né? forma também. Exato. E aí as mulheres, elas, claro, iam acompanhadas em jantares, conheciam pessoas de influências e começaram a ter acesso a livros, a ter acessos a bibliotecas, começaram a poder estudar, digamos assim. A gente sabe que é difícil. Até hoje existem países que as meninas são violentadas, agredidas, estupradas enquanto estão na escola. E faz Entendeu? parte da Hoje, em cultura século também de alguns XXI, países, né? faz parte ainda da cultura de alguns Cultura de países. alguns países. De alguns países, o que é abominável em pleno século XXI, esse tipo de conduta. Para mim, na minha percepção, é muito complicado você falar em cultura quando degrada o ser humano, quando humilha, quando ofende a integridade física ou mental de alguma forma. E continuando, Sim. as mulheres aos poucos, elas foram galgando um espaço no público, no estudo, né, no intelectual. E o movimento feminista, que é bem recente, vamos combinar que não é Sim. algo assim de mais de 100 anos. Assim. O movimento feminista em si, ele surgiu nos Estados Unidos, né? Lá pelos Tem até meados da alguns década de filmes relatando, né? 60. Tem alguns filmes. E o movimento feminista, ele queria a emancipação e a libertação feminina. A emancipação no sentido de que nós, mulheres, temos o direito de ter os mesmos direitos dos homens, sejam econômicos, políticos, E, entendem? E e jurídicos. dizer que não somos Ah, propriedade de ninguém, né? de ninguém. Exatamente isso. E a liberdade vai no sentido de que nós, mulheres, somos seres autônomos e independentes. Entendem? Então é um movimento de extrema relevância e foi a partir daí que discutiu-se a questão ainda mais, né? Passou-se a discutir com mais abrangência o direito do voto feminino. Aí vem a questão dos métodos contraceptivos, a pílula anticoncepcional. Aqui no Brasil, né? Nas diretas já as mulheres também participaram, a figura feminina. Mas, em que pese essas transformações de pensamento nas próprias mulheres e na sociedade, a violência sempre esteve presente. Sempre, sempre. Violência física, psicológica, sexual. E no Brasil aconteceu um caso emblemático da Maria da Penha. Muitos conhecem, acho que é impossível você falar e ninguém não ter ouvido pelo menos uma vez Tem da Lei essa Maria lei da tem Penha. quanto essa lei tem quanto tempo? Desculpa interromper. Ela é de Então, tem uns 10 2006. anos já? Então Tem tem mais, né? 14 anos. Vai fazer 14 anos. 14 anos esse ano, se não me engano. É 14 anos. E a Maria da Penha, ela é um símbolo emblemático do sofrimento das mulheres, né? No que pertine à violência doméstica. E o interessante é que a Maria da Penha e o esposo dela, eles eram de digamos assim, de um conhecimento vasto. Ela era mestre, né? Ela fazia pós, tudo ela fez pela USP, entende? Ela estudou na USP, o marido dela também era economista.
E quando eles se casaram, eles mudaram para o Nordeste e lá começou a violência. O marido dela era colombiano. E segundo os livros dela, no relato lá do livro dela, e dos depoimentos em várias entrevistas, quando ele adquiriu a nacionalidade brasileira e teve maior estabilidade econômica aqui no país, ele começou a mudar. De homem carinhoso, afetuoso, tornou-se uma pessoa violenta, agressiva, explosiva. E aí veio a primeira agressão. Deu um tiro nas costas dela, né? Nossa, já Enquanto foi ela logo dando dormia. tiro, meu Deus. Isso, enquanto ela dormia. E por causa disso ela ficou paraplégica. A segunda vez que ele tentou matar ela foi durante o banho. Ela já era paraplégica e ele tentou eletrocutá-la. Com o apoio de Caramba! amigos, dos familiares, ela processou ele, entrou na justiça, tudinho. E a justiça demorou cerca de 8 anos para proferir um primeiro julgamento. Teve recursos e tudo mais, teve um segundo julgamento. Nesse segundo julgamento, ele saiu do júri lá, né, porque foi um crime de tentativa de homicídio. Ele saiu e não foi para a cadeia, entende? Porque tem aquelas Entendo. questões de recursos no processo penal e tudo mais. E naquela época não havia a lei de crimes hediondos também, né? Então tinha as particularidades do tempo que possibilitavam que a violência doméstica e o feminicídio, termo que surgiu há pouco tempo, né, passassem assim e tivesse essa impunidade. Ela, então, se juntou com outras pessoas e foi para o âmbito internacional cobrar por justiça, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, da Organização dos Estados Americanos, representou o Brasil, né? E o Brasil, durante anos, nunca se manifestou sobre o caso. Até que, publicamente, o Brasil foi, assim, digamos que chamaram a atenção. Olha, aconteceu isso com a Maria da Penha, já se passaram mais de 10 anos, o Brasil não fez nada. A justiça Nada. não fez nada. Isso não pode. Meu pai do Isso vai céu. contra os acordos que o Brasil segue, né? Acordo de direito internacional. Isso viola direitos humanos. E você vai ter que ter uma tarefa. Você vai ter que começar a mudar essa legislação aí. Tem um documento, ele é muito extenso, não cabe aqui discutir isso, que tem várias as regrinhas mostrando o que o Brasil deveria fazer para diminuir a violência doméstica e, consequentemente, né, o Manda feminicídio. pra mim depois meu e-mail. Esse termo não existia na época, o feminicídio, né? E depois de, acho que mais ou menos foi uns 3, quase 4 anos até aprovar a Lei Maria da Penha, desde a discussão nos iniciais. E aí, a aprovação da lei foi excelente, claro, porque lá ela previa a violência doméstica, ela criava mecanismos de defesa da mulher que não existiam antes, entendem? Mecanismos que facilitariam o processamento e o julgamento, né, a condenação dessas pessoas que cometiam esses crimes, para diminuir a impunidade e até mesmo fazer com que as pessoas, os homens, né, os agressores, Principais sentissem que agressores? não ficariam impunes, né? E tudo mais. Só que passados muitos anos, o índice de violência só aumentou, só aumentou, só aumentou. E aí o Congresso Nacional veio e propôs, né, alteração no Código Penal, na parte que trata dos crimes, na parte especial, e foi aprovado a parte qualificadora, porque eu tenho o artigo 121 que trata do homicídio. E o parágrafo 2º do 121 trata de qualificadores. Por exemplo, matar por motivo torpe, fútil, por meio cruel, enfim. E ali eles inseriram o feminicídio. E aqui é importante fazer uma distinção, que feminicídio é diferente de femicídio. Femicídio ocorre quando se mata uma mulher. Simples assim. Vou colocar um exemplo. O João mata Maria porque ele e Maria tiveram um desentendimento e na hora da raiva ele matou ela. Isso é femicídio. E uma Maria pode matar outra Maria. É femicídio. Pode também. Isso, Femicídio. entendi. Uhum. Agora é diferente quando alguém mata a mulher por desprezo, por menosprezo ao sexo feminino. Vamos Aí é citar, por exemplo, teve um caso. Entendi. Isso, aí é feminicídio. Por Feminicídio. exemplo, isso, feminicídio. Vamos pôr um exemplo de um esposo. Isso aconteceu recentemente. Ele chegou em casa e ele ficou nervoso porque o arroz não estava pronto.
em que era Vai inadmissível ele fazer. chegar em casa e exato, né? Tá com fome, quer comer, vai fazer, ué, não é doente, não tem problema nenhum. E ele ficou bravo com a esposa, porque onde já se viu a mulher não ter feito no tempo, ele matou a mulher. Isso é E feminicídio. olha que, Feminicídio. e olha que isso não é raro, não, tá? Isso acontece Não, sempre. não, não, não. Acontece com certa frequência, né? E agora com a questão da pandemia, aumentou muito os índices de violência Isso. doméstica. Aumentou Eu vi um dado que bastante. aumentou 50%, uma coisa assim, de casos de violência, abuso e também contra a criança também. Uhum, contra a criança também é um problema muito sério. Mas analisando como um todo, eu paro para pensar e penso que não é que está aumentando a violência. Eu acho que as mulheres estão denunciando. Porque um cara que está batendo Denunciando. na esposa ou na namorada agora na quarentena, melhor dizendo, no distanciamento social, ele faz isso antes. Ele já está Sim, fazendo isso um tempinho. Pode ser não fisicamente, mas psicologicamente, moralmente. De alguma forma, ele já está cometendo atos que podem, né, configurar a violência doméstica e enquadrar na Lei Maria da Penha. E o feminicídio, ele é um crime qualificado, a pena é diferente do homicídio simples. No homicídio simples, a pena mínima é 6 e a máxima 20. E o feminicídio, por ser qualificado, né, um homicídio qualificado na mulher, a pena é de 12 a 30. E aí o legislador, por bem, nossa. entendeu que deveria colocar ali, inserir causas de aumento, ou seja, a pena pode ultrapassar os 30 anos. Por exemplo, se a vítima for menor de 14 anos, ou idosa, na verdade, né, idosa com mais de 60 anos, né, 60 anos, Sim, pessoa idosa, mulher idosa. idosa, isso, deficiente, aí o legislador ele não faz diferença se é deficiente mental, deficiente físico ou não. Tendo Alegou deficiência, deficiência, aham. tem a deficiência, já é uma causa de aumento no crime de feminicídio. Porque Também não tem tinha um como se ponto defender também, né? Mais ainda. de mulher grávida. O feminicídio ser cometido Nossa. em face de mulher grávida. Em Várzea Grande, não sei, por aqui no estado, teve um caso recentemente, acho que umas 2 semanas atrás, que eu vi na TV. Um adolescente matou a namorada e ela estava grávida. E é um feminicídio e, em tese, teria essa causa de aumento. Mas como era um E adolescente, adolescente, não eu já aplica ia o Código perguntar. Penal. Uhum. É o ECA, o Estatuto da Criança e do Ah, Adolescente. meu Deus, isso aí tem que mudar É também. diferente, é diferente. Eu também acho que do jeito que está não dá para ficar. Mas, enfim, é Não. muito bem discutido, né? E o feminicídio, na verdade, a principal finalidade é a prevenção, no sentido de que os homens, eles vão ver que o judiciário está atuando, existe uma lei rígida, mais severa, com pena mais grave a ser aplicada quando acontecer esse tipo de crime. Outro ponto, o feminicídio, no caso, é um crime hediondo e recentemente teve alteração, né, pelo pacote anticrime, da quantidade de pena que os condenados têm que cumprir para passar de um regime para o outro, ou seja, do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Foi aberto. Então, assim, o legislador ele tem buscado ao máximo agravar as penas, né, a forma de cumprimento das penas, Que e, bom. por bem, inseriu essa questão do feminicídio. E aqui eu queria falar com vocês sobre as formas existentes de violência. A gente pensa assim, Importante. existem vários tipos de violência. A Lei Maria da Penha, ela elenca a violência física, moral, psicológica, sexual, material. A violência física é aquela violência que atenta contra a integridade física da pessoa. Você está aqui, por exemplo, tapas, murros, empurrões, socos, puxões de cabelo, enfim, ou jogar coisas, arremessar coisas. Isso é violência física. A violência material é quando o indivíduo ele destrói bens, seja do trabalho ou não da pessoa. Por exemplo, ele entra na casa da vítima e quebra uma TV,
quebra eletrodomésticos ou entra num serviço da pessoa e destrói instrumentos de trabalho. Isso configura a violência Isso é patrimonial, que patrimônio. pode se enquadrar na Lei Maria da Penha. A violência psicológica. A violência psicológica, ela é muito abrangente, porque ela envolve a questão do equilíbrio psicológico-emocional da pessoa, da mulher, e a autoestima. Então, quando o indivíduo ofende a mulher, humilha, quando ele tenta, de alguma forma, diminuir a autoestima da pessoa e influi negativamente na autoestima dela, isso é um caso de violência psicológica. A Isso acontece violência, vai muito falar alguma antes coisa? da. Isso acontece muito. Eu vejo assim no mercado de trabalho também, né? Sim, sim, Patrões que exatamente. Patrões. fazem Aham. essa violência. Isso daí é assédio e tem tipificação penal específica para isso, entendeu? Eita, Isso é assédio. E nós mulheres temos que ficar atentas, né? sim. E denunciar. É difícil, é muito complicado a pessoa denunciar, é mais difícil É o porque medo, envolve né? trabalho. É Exato. o medo, porque na maioria das vezes o patrão ou o chefe faz isso, é só ele e a vítima. Então, às vezes, não tem testemunha, a não ser que tenha câmeras no lugar e tal, e ele invista para cima da vítima, aí sim. E até mesmo assim, porque às vezes as câmeras estão ali, mas não gravam, e tudo mais. E agora, falando da violência sexual, essa é extremamente relevante, acontece muito, inclusive dentro de casa mesmo, entende? Não sei se vocês já ouviram falar da questão do estupro marital, que é o estupro que Não. acontece entre marido e esposa. Na verdade, o que que Nossa. ocorre? O esposo estupra a esposa, mas ele acredita que ele não está cometendo estupro porque a esposa é dele. E Que é ele dele, acha né? que, ora, é dele e tem que fazer sexo com ele a hora que ele quiser. Você tá entendendo? E isso é estupro marital, Meu porque Deus. o estupro, ele se configura com violência, com grave ameaça e tudo mais. Mas a partir do momento que a mulher diz não, tudo que vem depois desse não já é violência, já viola a Violência. vontade da mulher, já viola, né, a opção e a escolha que ela tem de manter relação sexual ou não. Outro ponto relativo à violência sexual é os métodos contraceptivos. O homem impedir que a mulher tenha acesso ou se utilize de métodos contraceptivos. Tem uma nova modalidade de violência sexual que eu não lembro o nome em inglês. Só sei que consiste no cara tirar o preservativo durante a relação sexual sem autorização ou sem a vítima perceber. Isso é Caramba! violência sexual. Isso. E, inclusive, tinha uma rede social que estava propagando isso, sabe? Os caras lá combinando, conversando sobre e tal. E chegou isso no Brasil. Já está aqui no Brasil, em São Paulo, já estava uma prática assim constante, que tinha muita gente denunciando isso. E aí vem a problemática das doenças, né? Porque se a pessoa faz Sim. isso e passa uma doença para outra, ela também pode responder criminalmente por isso. E existe uma tipificação penal específica para esse tipo de questão, né? Que é transmitir propositalmente doença que você sabe que tem, né? No Até caso, a pessoa tem que engravidar, né? saber que ela tem, e isso até engravidar também tem isso. Questão de aborto, quando o cara insiste para fazer o aborto ou insiste para a mulher engravidar, isso também é violência sexual conforme a Lei Maria da Penha, entendem? E o feminicídio é o ponto mais grave, que é a violência física, né? Quando a pessoa mata, tira a vida da mulher em virtude de menosprezo, de discriminação no gênero feminino. E a gente tem vários exemplos agora recente que aconteceu, e o mais interessante é que a violência doméstica e o feminicídio, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem classe econômica, nada, Não tem cara. nada disso. A gente tem exemplo, essa semana mesmo eu fiquei chocada